Cafeicultor, tudo jóia? Estamos aí no nosso penúltimo capítulo, né, dessa novela sobre o mercado de café. Hoje nós vamos postar, estamos postando agora, você vai assistir o quarto vídeo dessa série de 5 vídeos que nós iniciamos na segunda. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho, a questão do sobe ou desce do preço do café, e também o Daniel vai falar um pouquinho sobre a questão da troca de café, do barter, que é mercado futuro, se compensa, se não compensa, como fazer, como não fazer, se é ou não para você, produtor, ganhar dinheiro com essa modalidade de operação no mercado. Então, fique de olho aí e ouvidos abertos para aquilo que o Daniel vai falar nesse vídeo de hoje. Mas antes de nós partirmos para o vídeo, dá o joinha para a gente, você sabe, é importante, o YouTube entende que esse vídeo tem relevância e vai entregar para mais pessoas, tá bom? Então fica aí com o vídeo. E aí, vai subir ou vai descer, Vai cair esse preço para os próximos meses, Mais ou menos você já deu um pitaco, mas fala com mais clareza. Então, se a gente for ver que está iniciando a safra no Brasil, quando a gente vê historicamente, sempre na safra, Michel, os preços não sobem muito, não. Eles geralmente andam de lado, Que a lei se mantém. Se tiver que subir, sobe depois da safra. Costuma, na safra, geralmente ele cair, porque essa pressão da oferta de produto é maior, Então, a gente vai ver, talvez aí nesse período de safra, não vai ver valores tão bons igual a gente viveu a semana passada. É o que a gente acha que vai acontecer. Mas eu tenho certeza disso? De jeito nenhum. Então, por isso que a gente fala, nunca aposta tudo de uma vez só. Vai vendendo aos poucos, pessoal. Vai realizando as vendas de acordo com a necessidade, Parcelar, a gente fala, os especialistas falam, e a gente copia, A gente vai diminuir risco, diluir risco. Então, dividir aos poucos, vender aos poucos. E aí, quando é a hora de vender? Olha, na hora que eu estiver tendo lucro. Então, se eu sei meu custo, e o café, meu custo é 600, e o café está 900, é a minha margem de lucro que eu quero, vão vender. Agora, o meu custo é 600, o café está 700, não é a margem que me interessa. É lucro? Mas não é a margem que me interessa. Então, espera. Não é a hora de comprar Hilux, não é a hora de fazer coisas que não está ali programado para atividade. Talvez vai ser a hora de vender para comprar um adubo, É uma hora de pagar o custeio, não tem como fugir. Então é importante a gente avaliar. Garantir pelo menos o custo da próxima safra, talvez, Essa questão da compra dos insumos. E aproveitando isso, é uma dúvida que muitos produtores têm com relação à questão de trava de café, Qual que é o seu conselho para o produtor que está nos acompanhando aqui a respeito desse assunto que faz parte do mercado? Muita gente faz, infelizmente muita gente não entende qual é o intuito, o porquê, como funciona, e às vezes quer travar todo o café que produz, Qual que é o seu conselho, Claro que tem um ditado que fala que se o conselho fosse bom a gente não dava, vendia, Mas vamos mudar, qual a sua sugestão para esse produtor que às vezes tem o desejo de fazer uma trava, mas não entende o funcionamento, E outra, 2 perguntas em uma, ela serve para o produtor ganhar dinheiro? Michel, trava, vamos falar com uma orientação para o produtor. Isso. O produtor, principalmente dentro do nosso ambiente, para o pequeno produtor. A trava, o barter, são ferramentas de gestão de risco. Eu me manter na atividade. Então, não é ganhar dinheiro, é fazer gestão de risco. Nós vamos ganhar dinheiro com os outros que a gente vai trabalhar. Mas o que eu penso na trava, O que a gente trabalha, a gente como instrutor também trabalha. Essa parte de gestão de risco, mas só tem uma maneira da gente começar a falar, a explicar. O produtor tem que saber o custo dele.
sempre o custo, né? Tem sempre que saber. É o porque dever de casa, né? pelo menos o custo operacional ele já tem que saber. Porque ele tem que pensar na trava como uma garantia dele poder trabalhar mais uma safra sem ter que vender aquele café numa época que estiver ruim. Né? Então, ele tem o custo dele, ele tem que travar. A gente usa um cálculo de ponto de início de trava, depois a gente pode pôr no vídeo como que calcula, é 30% da produção, pega o custo operacional, divide por 30% da produção. Ali é meu ponto de início de trava. Né? Então, quando a gente calculou o lado da propriedade ou dos produtores, fica na faixa ali de 1.050, 1.100. Então, quer dizer, o valor futuro da saca para você travar o preço. Você jogar todo o seu custo operacional em 30% da sua produção. E aí, existem algumas outras ferramentas que são as opções. A gente faz uma opção de compra numa hora oportuna, não é na hora de fazer a trava, mas numa hora oportuna para conseguir esse seguro mais barato. Porque se o café você travou a 1.100, o café for para 1.500, a opção cobre essa diferença. Então dá para trabalhar de forma simples. A gente tem algumas ferramentas via banco que faz isso. Poucas quantidades. A gente também trabalha muito isso no curso. Com relação, voltando aqui um pouquinho, com relação à questão dos custos. Então nós podemos dizer que o custo que vai determinar o preço do café? Michel, vamos dizer o seguinte, ele não determina. Vamos usar uma palavra um pouco melhor. A gente vai fazendo os cursos, alguns participantes, a gente chegou à conclusão que ele não determina, mas ele é a principal influência. Ele que vai ditar os caminhos ali, né? Ele vai dar a referência. É um orientador. Porque não existe atividade no prejuízo a longo tempo. Então, ela tem que ser lucrativa. Se ela não fosse lucrativa, a gente não estava aqui. Sim. Em área de plantio, né? Gente querendo plantar isso, produtor que ele é lucrativo porque ele está plantando, ele está vendo uma atividade rentável. Então, se a gente for pegar historicamente, quando a gente pega os gráficos, hoje quem fornece os custos para nós e está de forma gratuita na Conab, você consegue pegar os custos lá e das regiões. E aí você consegue, pelas regiões, dos grandes e a produção, fazer uma média do preço. Vai ver que tem região que produz menos, que o preço é maior, mas você tem que ir naquela média, né? Porque ali você vai ter uma média dos que estão dispostos a vender. Então, se você pega esse custo de produção e vai lá no site da Exalc, que lá tem o preço de venda, todos os dias úteis. Então, se você comparar o custo daquele período com o preço de venda, se a gente pegar aí, a gente tem um gráfico que a gente calculou isso de 2003 a 2023, nós estamos falando 20 anos, praticamente todo ano, Michel, o café foi, na grande maioria do tempo, lucrativo, ele teve acima, o preço de venda teve acima do que esse custo de produção. Mas nós estamos falando na faixa de 75% do período, o café ele fica acima do preço de custo e 25% fica abaixo do preço de custo. Então, eu como produtor, eu não posso vender naquele período que ele está abaixo do preço de custo. E, Michel, sabe quais são? Aí, se você pegar esses dias e distribuir nos meses, foi até uma sugestão sua, quais foram os meses que ficaram mais períodos de dias negativos? Foi julho e agosto. O mercado está saturado, né? Está chegando muito café nesse momento. E coincide que às vezes com os compromissos nossos de banco. De banco, né? Os custeios vencendo, né? Então, às vezes tem aquelas feiras também, né? Que o produtor fica lá na ânsia para comprar os insumos e acaba injetando produto no mercado, né? Então, tem esse período. Quando a gente só como ilustração, só para você entender esses dias, né, esses anos, essas safras, desses 20 anos, só um ano que o café ele ficou abaixo do preço de custo de produção, a safra toda, mas muito próximo. Mas ele veio seguido de 5 anos muito bons, e foi esse ano ruim, foi 2009. Né? A gente teve preços, sim, ruins lá embaixo durante os outros anos, mas eles fica pouco tempo e volta. Então é bom a gente entender isso, né? Ter calma,
é saber que o mercado ele não vai existir se tiver no prejuízo. Então, se eu tiver uma saúde financeira boa, eu consigo virar esse período no prejuízo. Quando a gente olha biênio, nenhum biênio teve período que não ficou positivo. Então, se eu tiver condição de segurar meu custo durante um ano, eu tenho mais poder de decisão. Então é isso que a gente quer falar para o pequeno produtor, né? Tenha fluxo de caixa, tenha caixa, né? Para poder fazer as coisas sem ter que vender café na época do prejuízo. Que isso que é doloroso, tá? Você tirar dinheiro do bolso para produzir, né? Literalmente falando, né? E aí, Michel, pegando por isso, né, nesse pensamento da trava, ela é interessante, porque nós tivemos café a 1.200, mas às vezes o produtor não colheu ainda. Sim. Então por que ele não podia travar um pouco? Já garantia os insumos. Outra coisa, a relação de troca de insumos com café ficou muito bom. E por que não trocou? E segue a mesma regra. Eu não vou fazer a minha trava toda de uma vez. Eu tenho que fazer ela, diluir ela 2, 3 vezes. Eu vou fazer barter, não comprar tudo de uma vez, 2, 3 vezes, porque se eu definir meu ponto de início de trava, 1.060, travo. Quando travo ali 25, 30% do que eu preciso travar, então se eu estou produzindo 100 sacas, eu posso travar 30. Então, vou lá e travo 10 sacas. E depois eu vou e travo mais 10. Depois travo mais 10. E aí, como pequeno produtor, a gente tem que buscar empresas que nos dão essa oportunidade. Se eu for também tentar travar numa grande exportadora que trava só 100 sacas por vez, talvez eu não consiga diluir. Então eu tenho que buscar. Cada vez mais está tendo mais oferta, cooperativa, grandes exportadores estão fornecendo a gente travar no celular com pouca quantidade. Então isso é bom. Vai dar mais força para o pequeno produtor. Então a gente vem buscando cada vez orientar o produtor a isso. Então barter, trocar produto, talvez é interessante. Às vezes a gente coincide do preço do adubo estar baixo e do café estar no preço bom. Então talvez você pode conciliar e fazer de vez de você ir lá e travar para depois comprar. Então talvez usar essas ferramentas e garantir. E torcer o seguinte, eu travei a 1.200, mesmo que eu faça a opção para garantir, eu tenho que torcer para esses 1.200 ser mau negócio. E o restante você vai comercializar com valor elevado, né? Então é nisso aí que a gente tenta levar para o produtor, ele entender isso, né? Estudar novos mercados, não só entender da bolsa, não só saber o que é um gráfico, né? Mas entender, conhecer o mercado, onde que ele vai vender um café de qualidade. Então esse foi o vídeo de hoje, né? Amanhã estaremos novamente para finalizar essa série, essa novela do mercado de café, porque o mercado de café é uma novela, né? Todo dia um capítulo diferente, todo dia os personagens, né, criando intrigas para, às vezes, confundir a mente do telespectador. E, no caso do café, isso não é diferente, né? Então, eu, brincando aqui com o trocadilho, né, eu julgo que é uma novela esse mercado. Mas, no vídeo de amanhã, né, a conversa que tivemos com o Daniel, nessa conversa ele vai dar uma alternativa, principalmente para você, né, que é pequeno produtor, para melhorar o preço de venda do seu café, né? E não sei se você já teve a percepção, né, acredito eu que sim, que desde o primeiro vídeo sempre o custo vem nas nossas falas, né? Então é necessário que o produtor faça o dever de casa bem feito, cuidando, né, das 4 linhas ali dentro da propriedade, dos limites internos da propriedade. Custo, os manejos fitossanitários, os manejos nutricionais, para que você aumente a produtividade e, com isso, o seu custo reduza. Mas é necessário que você tome nota de tudo que você está gastando para produzir, porque daí você vai ter uma oportunidade melhor de realizar lucro na sua atividade cafeeira. Então, amanhã estaremos de volta, né, nesse mesmo horário, com o nosso último vídeo dessa série sobre o mercado de café. Tá bom? Até amanhã, fiquem com Deus. Mas antes, eu já ia me esquecendo,
curte o vídeo. Você que não é inscrito, se inscreva. Compartilhe com seus amigos, com aquelas pessoas que você gosta e que você sabe que gostam também de café, como você e eu gostamos, né? E participe desse vídeo e dos demais, deixando aí o seu comentário. Agora sim, até amanhã. Fiquem com Deus.